Olá, como que vocês estão? Eu tô aqui voltando novamente para falar sobre a psicanálise, né? E sobre os benefícios que ela pode nos trazer para melhorar a nossa vida num sentido mais geral. Hoje eu gostaria de falar especialmente sobre prevenção de saúde mental, que é um tema bastante interessante e até inovador dentro da área da psicanálise, né? Muito se fala do tratamento para melhorar, ou aliás, eliminar sintomas, mas a psicanálise ela não trabalha para eliminar sintomas, mas os sintomas eles desaparecem quando eles encontram a compreensão da sua causa e a partir dessa compreensão a gente consegue modificar o modo de agir. Enquanto a gente não sabe por que age assim, a gente tem um modo operandi, vamos dizer assim, inconsciente. E como o inconsciente é atemporal, ele pode ficar fixado em fases da nossa vida, mesmo que não tenha mais nada a ver nem com lembranças, nem com fatores do cotidiano da vida atual, né? Ele pode ter uma fixação. O que é ser atemporal? Quer dizer que ele não funciona com o tempo do relógio, com o tempo cronológico, né? Então, é por isso que muitas vezes a gente se fixa em determinados padrões de funcionamento. E o que a gente fala de padrões de funcionamento? É aquele modo que a gente aprendeu, né? E não é só aprender nas questões de como que a vida da pessoa aconteceu. Padrões, eles podem ser também transmitidos pela transgeracionalidade. Ou seja, a gente começa a investigar muitas vezes como que as famílias de onde a pessoa vem funcionavam. E esses padrões, eles são sim hereditários. Hereditários como a genética do nosso corpo. Nós falamos de uma psicogenética, de algo muito profundo e que talvez hoje a ciência ainda não alcance comprovação dentro de alguma questão palpável, vamos dizer assim, medida, ou dita assim, tá ali, a transgeracionalidade acontece assim, assim, assim. Não, a gente ainda está buscando evolutivamente dentro das ciências essas comprovações, mas a gente sabe na vida prática como isso funciona e como isso interfere na vivência da pessoa, né? Então, existe uma questão da responsabilização de si, né, que tem a ver com autoconhecimento, de saber o que acontece na minha vida que eu sei aqui, né? Agora tem questões que a gente vive na vida que não sabe aqui, mas sente aqui, que são fatores emocionais que influenciam diretamente o nosso modo de existir, no nosso modo de reação, no nosso modo de sofrer, no nosso modo de desenvolver sintomas, para dizer daquilo que a gente não conseguiu aprender ou elaborar ou significar na nossa vida, né? Isso parece tudo muito complexo, mas na prática, diante do tratamento analítico, com esse acompanhamento, a gente vai conseguindo compreender esse funcionamento. E isso é autoconhecimento. Autoconhecimento não tem nada a ver com isso que você pensa que sabe sobre você. Autoconhecimento é algo muito mais profundo, que tem a ver com esses mecanismos de reação, mecanismos de defesa, né, que a gente tem muito, inclusive para buscar terapia. A gente usa mecanismos de defesa para não conseguir olhar para aquilo que dói, para aquilo que a gente mesmo trancou na gente, né? Então, o que isso tem a ver com prevenção? Isso tem tudo a ver com prevenção, porque quando eu falo em prevenção, eu estou falando aí do futuro, né? Do futuro de gerações, dos filhos, netos e aí para frente. Porque se a gente herda uma série de questões que nos trancam a vida, que nos imobilizam ainda hoje, isso está sendo transmitido, né? Sem a gente perceber.
sem a gente ter consciência disso. Então, hoje a gente vê muito se fala em questões até com as crianças, né? E aonde que isso está incutido? Porque a gente está percebendo cedo alguns padrões, mas isso não quer dizer que a gente precisa tratar só as crianças. Porque enquanto as crianças estão sendo tratadas, como que o adulto lida com elas em casa, mesmo elas estando tratadas? Se o adulto continua repetindo seu padrão de funcionamento, vai adiantar a criança se tratar se ela vai aprender novamente a mesma situação? Ou se isso está nela e muitos tratamentos não alcançam a questão da transgeracionalidade? É isso que eu quero colocar para vocês, a importância de olhar para dentro como prevenção. O que eu curo em mim, o que você cura em você, não se repete. E isso tem tudo a ver com o inconsciente, com questões que nem todas as terapêuticas alcançam. Então, se isso fez sentido para você, se você está pensando em, de repente, o que você faz com você já te incomoda e você não consegue mudar, como que isso vai ficar? Cada vez mais, cada vez mais. Então, tudo tem um jeito, mas a gente precisa primeiro quebrar as nossas resistências. Isso quer dizer o quê? É parar de arrumar desculpas para olhar para dentro. Por que eu vou ter medo de algo que está em mim, que é meu? Se eu tenho medo disso, não é natural eu querer me livrar? Mas o que a gente faz? A gente esconde cada vez mais de si mesmo aquilo que dói da gente e na gente. Então, essa é um modo de reação, esse é um modo de reação, é um mecanismo de defesa que a gente tem contra aquilo que está na gente mesmo e acaba arrumando desculpas para não olhar. Mas isso não se evapora sozinho, isso é preciso de ajuda sim, né? E por isso que o tratamento psicanalítico, que é algo que aborda o inconsciente, que vai nas profundezas daquilo que você não compreendeu, que não chegou aqui, que está trancado aqui, que está trancado lá dentro, não só... O que eu digo aqui? Aqui porque, olha aqui, a nossa consciência, a gente liga com o cérebro, né? E o inconsciente também é cerebral, mas ele influencia em todo o nosso corpo. Então, olha o que a gente fala do iceberg, dá até para entender aí nessa metáfora corporal. Se eu enxergo aquilo, né, fora, aquilo que eu sei, mais ou menos aqui, né, no meu saber, né, no meu cérebro, mas e o resto? Será que o nosso restante do corpo não equivale a pelo menos mais de 80%, que é o que a gente costuma proporcionar ao inconsciente? Mais de 80% do que nós fazemos e somos é inconsciente. E isso a gente não quer olhar porque acha que dói. Dói sim, mas não olhar. Será que não vai parar de doer? Vai parar de doer sozinho? Se é da pessoa, está na pessoa. Por que a resistência em olhar? Não é nada externo. Se é tão monstruoso assim, você vai cultivar o monstro até quando? Dentro de você? Já pensou nisso? Se isso faz sentido para você, então a gente pode conversar mais. Um beijo grande e até a próxima!